Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. Base governista na Assembleia anuncia apoio a Orleans Brandão como pré-candidato ao governo do estado. Lula e Jackson Lago, livro sobre palafitas ou moradias, será lançado nesta quinta-feira. Hospital de campanha, atendimento de síndromes gripais leves, segue até o dia 15 em São Luís. Saúde, Hospital Universitário da UFMA integra mutirão da Ebster para 7.000 procedimentos no país. Economia, hoje tem, com Wagner Matos. Tem também concursos e oportunidades. Tem ainda esporte. Kaká e Tainá brilham na primeira fase da Copa América de basquete feminino. Circuito Banco do Brasil de corridas segue com inscrições abertas. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre o Censo Previdenciário 2025, um bate-papo aqui com o assessor especial do IPAM, o Instituto de Previdência e Assistência do Município, o advogado Marco Aurélio Souza Rocha. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, e bom dia, ouvintes que nos acompanham agora. Aqui no Jornal Rádio Universidade, hoje, Mayra, dia 3 de julho, hoje, quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Hoje, Mayra, Dia Internacional das Cooperativas. Dia Internacional Sem Sacos Plásticos. Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Dia do Ministério da Justiça. Também Dia do Juiz de Paz. E Dia dos Incrédulos. Hoje é dia de São Tomé. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. São 7 horas e 17 minutos e vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos às manchetes, portanto, Mayra Nogueira, neste dia 3 de julho. Mayra Nogueira, sempre lembrando, tá? Estamos lá em www.universidadefm.ufma.br, é o nosso site. Lá você encontra também o caminho para fazer o download do nosso aplicativo oficial, também com coisas exclusivas por lá. E você confere, claro, no YouTube, Universidade FM 106. Quem está por aqui já no YouTube é Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto e equipe. Bom dia, Mari. 7 horas, 18 minutos agora, Mayra Nogueira. Você confere agora, né, comigo e traz as informações, portanto, de O Imparcial, começando nas mãos de Dino. A Assembleia Legislativa pede ao STF liberação das indicações ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. O parlamento sustenta que não há mais impedimentos legais e solicita fim da liminar que suspende nomeações para o Tribunal de Contas do Estado. Na petição, o parlamento estadual sustenta que as normas anteriormente questionadas pela ação já foram reformuladas ou revogadas e que não há mais fundamentos jurídicos para a continuidade da liminar que impede as nomeações. Por fim, a Lema, a Assembleia Legislativa, solicita que o Supremo reconheça a perda de objeto da ação e revogue as liminares vigentes, liberando a continuidade do processo de indicação dos novos conselheiros do TCE. Essa pendenga, né, que já se arrasta aí há vários meses, justamente sobre essas indicações, né? E Flávio Dino também já se manifestou também, dizendo que ele se declara impedido de julgar a ação contra a lei sancionada por ele mesmo, né, aqui no Maranhão. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, declarou-se impedido de julgar a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Essa informação também está aqui, aliás, está no portal O Informante. Mas estamos agora voltando para
os destaques de O Imparcial. Só para completar a informação. Outra pendenga no nível nacional é a crise do IOF, né? É a ponta de um iceberg, a crise do IOF, diz ministro Gilmar Mendes. Disse que esse período de debate sobre vários temas, com foco na democracia, direito e sustentabilidade na era da inteligência. É isso. E ProUni 2025 Maranhão oferece mais de 7 mil bolsas para o ProUni. Base governista na Assembleia declara apoio a Orleans Brandão como pré-candidato ao governo do Maranhão, e já Borges vem com essas. Uma dessas informações é essa aqui, uma das informações que Borges vai trazer já aqui ao vivo. Mayra Nogueira agora traz os destaques do Jornal Pequeno, não é isso, Mayra? Isso, Adalberto. A Assembleia Legislativa pede ao STF revogação de liminares e denuncia deputado Otelino Neto de ação política na AADI. A Assembleia Legislativa do Maranhão, a Lema, protocolou nesta quarta-feira, dia 2, no Supremo Tribunal Federal, STF, uma manifestação contundente contra o que classificou como tentativas de manipulação política e sabotagem institucional no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7780, que trata da escolha de membros do Tribunal de Contas do Estado, TSE Maranhão, e em documento foi encaminhado ao ministro relator Flávio Dino, à Procuradoria-Geral da Casa, denúncias sobre o uso indevido da jurisdição constitucional como instrumento de paralisia política, com críticas diretas ao deputado estadual Otelino Neto, do Solidariedade, apontado como peça central de uma estratégia para impedir o avanço do processo. Maranhão lidera avanços no combate a incêndios, com crescimento de quase 300% nos atendimentos. Porto de Itaqui destaca-se como um dos maiores centros de movimentação de combustíveis do Brasil. O Porto de Itaqui no Maranhão tem ganhado destaque no cenário logístico nacional por sua localização estratégica que reduz o tempo de viagem entre o Brasil, América do Norte e Europa, em comparação aos portos do Sul e Sudeste. A vantagem geográfica fortalece seu papel no abastecimento e na exportação de cargas. Haddad defende ida ao STF após Congresso barrar decreto do IOF. E ainda, Estado e município devem garantir cirurgias de urgência a quem está em fila de espera. E esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Mayra Nogueira, daqui a pouquinho, tem os destaques dos portais. 7h23. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. A gente sempre começa o jornal também na parte de ao vivo com Borges Júnior. Borges trazendo o trânsito, né? E aqui, de acordo com o Waze.com, a Avenida dos Portugueses está totalmente demandada a partir da entrada da Universidade Federal do Maranhão, seguindo até as imediações do Parque Botânico da Vale e seguindo em frente, viu? Adentrando aqui a área Itaquibacanga. Em vários trechos, o trânsito segue bastante demandado e lento, né? Em outras partes da cidade, como aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque, de acordo com o Waze, o trânsito aparentemente tranquilo. Não é isso, Borges? Confirmando essa informação, portanto, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia a você que segue com a gente nesta quinta-feira. Comparando aí, Adalberto, informações que a gente vai trazer referente à Avenida São Luís Rei de França. Por lá, se comparando com a Avenida dos Portugueses, trânsito mais tranquilo. E nas demais avenidas, como você colocou, o trânsito ele segue dentro da normalidade nos principais corredores da capital neste momento. E informações mais particulares, mais focadas na Avenida São Luís Rei de França. Por lá, a gente traz informações referentes à altura do bairro do Turu. Nesse trecho da Via Adalberto, registro, neste momento, de um número considerável de veículos, mas o trânsito ele pode ser moderado, não apresenta alterações, segue fluindo nos dois sentidos da via, portanto, então, sem congestionamentos, comparando, como disse, a Avenida dos Portugueses lá, nesse momento o trânsito é bem mais tranquilo na Avenida São Luís Rei de França,
na altura do bairro Turu. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. É isso aí, a entrada da Aritaquibacanga, pelo menos até o momento, está tranquila aqui na barragem, né? Mas adentrando, a coisa está complicada. E também saindo, né? 7h25 agora, se você quiser participar, pode mandar a sua informação pelo WhatsApp, 992-17-26-47, esse é o nosso WhatsApp. Aproveitando para desejar aí um bom dia, Socorro Brito, em Pasto Lumiar, Renato Gomes, a Luzia também estão em Pasto Lumiar, Rosângela Moreira na Coab, Rosenil de Caldas, sempre sintonizadas aí na programação da Universidade FM. Muito obrigado pela sintonia e vamos às notícias. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, começando o noticiário aqui no Jornal Rádio Universidade, muita vibração, claro, né? Jornalismo ao vivo. E as informações, né? Uma das primeiras, né? Digamos assim. Eleições 2026. Olha, tá chegando, viu? E a base governista na Assembleia anunciou apoio a Orleans Brandão como pré-candidato ao governo do Estado. Adalberto, essa sinalização ela aconteceu durante conversas de articulação entre deputados da base aliada, sinalização feita de forma pública. Os deputados, então, eles destacaram o papel estratégico de Orleans, isso com atenção às ações do atual governo, observaram também a capacidade dele de diálogo com diferentes segmentos da sociedade, isso na avaliação aí desses deputados. Importante que se diga, Adalberto, Mayra, que ainda não há um anúncio oficial de pré-candidatura de Orleans Brandão ao governo do Maranhão, eleições 2026, mas já aí com sinalização de apoio da base aliada do governo, deputados aliados da base. Adalberto, Mayra. É isso aí, os primeiros passos sendo dados, né, para justamente o ano que vem, 2026, um ano eleitoral e várias movimentações, claro, não só no âmbito local, né, nacional também. 7h27, Mayra Nogueira. Borges, o assunto agora é sobre Lula e Jackson Lago, um livro sobre palafitas ou moradias que vai ser lançado nesta quinta-feira, hoje. Mayra, o livro intitulado Palafitas ou Moradias, Limites à Participação Popular no PAC de Lula e Jackson Lago em São Luís, obra de autoria de Silvio Bembem, ele que é doutor e mestre em Ciências Sociais, foi secretário adjunto da Igualdade Racial do governo do Maranhão de 2007 a 2009, também é professor universitário. Essa obra ela vai ser lançada durante o primeiro seminário científico nacional, refletindo sobre políticas públicas e questões ético-raciais, realizada aqui em São Luís, lançamento que vai acontecer em duas ocasiões, dois momentos, primeiro nesta quinta-feira, durante o primeiro dia do seminário, vai ser no Centro Educacional de Tempo Integral Professor Luiz Alves Ferreira, espaço unidade escolar que fica localizada ao bairro da Liberdade, no quilombo urbano da Liberdade. O segundo dia de lançamento vai ser na sexta-feira agora, dia 4 de julho, dessa vez no Palácio Cristo Rei, na Praça Gonçalves Dias, centro histórico aqui de São Luís, esse lançamento previsto para iniciar a partir das 14h. Esse livro, ele tem o selo da editora da UFMA, a Edufma, e é configurado como a atualização da discussão sobre a participação popular no projeto do PAC Rio Anil, aqui em São Luís. O PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, foi lançado aqui no país, aqui no Brasil, em 2017, na ocasião, durante aí a segunda gestão do governo Lula, e aqui na capital maranhense, aqui em São Luís, pelo governo Jackson Lago, em 2008. Essa obra, ela busca compreender como é que é a participação popular, como é que ela foi concebida e também implementada, e também quais foram suas limitações no contexto do projeto. Portanto, então, nesta quinta-feira, lançamento do livro Palafitas ou Moradias, Limites da Participação Popular no PAC de Lula e Jackson Lago, em São Luís, livro de autoria de Silvio Bembem, lançamento no dia de hoje no Centro Educacional de Tempo Integral, professor Luiz Alves Ferreira, espaço localizado no bairro da Liberdade, no quilombo urbano da Liberdade. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Silvio Bembem, muito conhecido, um quadro aí da esquerda, né? Tem as suas também incursões na própria política, mas, enfim, uma figura
bastante respeitada também, inclusive, e falando nesse livro, né, de um período auspicioso em vários aspectos aqui em nosso estado, e essas obras, né, do PAC tiveram um impacto, né, gigantesco, né, modificando bastante, melhorando em vários aspectos a nossa urbanidade, o urbanismo da cidade, né, também em várias áreas carentes e que foram urbanizadas junto, né, no bojo desses projetos do PAC durante o período, né, de Lula e Jackson Lago aqui em nosso estado como governador. E vamos trazê-lo, com certeza, aqui, mais para frente, né, para uma entrevista, para dissecar um pouco sobre esse livro, essa obra, portanto. 7h30, mudando de assunto, Borges, falando agora sobre o hospital de campanha, né, o atendimento de síndromes gripais leves, ele segue até o dia 15. 15 deste mês, a unidade que oferece atendimento rápido e seguro é direcionada a esse atendimento a pessoas com sintomas gripais leves, febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse e coriza. Essa unidade ela foi instalada no dia 31 de maio deste ano e até o momento já contabiliza 1.354 atendimentos. O Hospital de Campanha aqui em São Luís, instalado pela SES, a Secretaria de Estado da Saúde, e vai seguir aí funcionando, atendendo ao público até o dia 15 de julho. Ela funciona, essa unidade, todos os dias, das 7 da manhã à meia-noite, e conta com 20 poltronas de medicação, sendo 10 leitos de observação e um leito de estabilização. E em relação aos casos mais graves, quando chegam a essa unidade, eles são transferidos para a UPA do Vinhais, a unidade de pronto atendimento do Vinhais. Em relação a essas transferências, até o momento foram realizadas 13 transferências, sendo 12 de pacientes adultos e uma transferência pediátrica. A unidade, ela é composta aí, são cerca de 40 profissionais que eles fazem esse atendimento, são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e ainda profissionais de apoio. É uma espécie de alternativa estratégica, ela busca evitar a sobrecarga nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento aqui da capital, e quando há então a necessidade de internação, os pacientes, as pessoas que buscam esse atendimento são transferidas para unidades de referência, a exemplo do Hospital da Ilha, do Hospital Dr. Carlos Maceira, ainda o Hospital Aquiles Lisboa e o Hospital Infantil Dr. Juvencio Matos. Instalado, a gente lembra que a unidade hospitalar, ela segue instalada no estacionamento do Multicenter Sebrae, que fica localizado ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do bairro Coafuma. O Hospital de Campanha, ele vai seguir, portanto, então, atendendo a população até o dia 15 de julho, 15 deste mês. Adalberto. Maravilha, 7h33, Mário Nogueira. Borges, falando sobre saúde também, continuando falando sobre saúde, o Hospital Universitário da UFMA integra mutirão da EBSER para 7 mil procedimentos no país. Mais detalhes dessa informação para a gente. Mayra, o mutirão ele vai acontecer neste sábado agora, dia 5 de julho, começa às 8 da manhã no Hospital Universitário da UFMA, unidades Presidente Dutra e também materno-infantil. Essa ação é uma ação referente ao DIAE, iniciativa coordenada pela EBSER. O DIAE é referente justamente ao EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela é vinculada ao Ministério da Educação, tem parceria com o Ministério da Saúde. Essa ação ela é parte do projeto EBSER em Ação, vai contar com participação dos 45 hospitais universitários da rede EBSER, isso em todas as regiões do país, e nesta edição estão previstos 7.811 atendimentos em nível nacional, e dentre esses atendimentos estão 1.037 cirurgias, 1.218 consultas e 5.556 exames. Dentre as especialidades, a oncologia, cardiologia e saúde da mulher, atividades que vão acontecer de forma simultânea em toda a rede EBSER, atendimentos voltados de forma exclusiva a pacientes da própria fila de espera. Repetindo, então, essa parte da informação importante aqui, esses atendimentos eles são voltados de forma exclusiva a pacientes da própria fila de espera, pacientes previamente agendados pela equipe assistencial,
somente no Hospital Universitário aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, estão previstas mais de 120 cirurgias e 300 procedimentos. Nessa edição, a unidade hospitalar da UFMA é a maior em número de cirurgias programadas em todo o país. Outras informações referentes à UFMA, Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. É isso aí, o nosso hospital universitário da UFMA, né, fazendo a diferença. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h35 agora. Mayra Nogueira, vamos chamar o segundo bloco, né, no break. E no segundo bloco, a gente confere aqui no Jornal Rádio Universidade, análise da economia, hoje, quinta-feira, com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte, Kaká e Tainá brilham na primeira fase da Copa América de basquete feminino. Circuito Banco do Brasil de Corridas segue com inscrições abertas. No Rádio Opinião tem entrevista sobre o Censo Previdenciário 2025. Vamos conversar com o assessor especial do IPAM, o Instituto de Previdência e Assistência do Município, advogado Marco Aurélio Souza Rocha. A gente traz também a previsão do tempo e as manchetes nacionais. Não saia daí! A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. 7h36. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, eu vou apresentar minha pesquisa científica. Como é que eu devo abordá-la? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é pesquisa científica, né? Termos técnicos não são acessíveis à população. Então, a gente precisa pensar em formas didáticas de explicar esses termos. Precisa usá-los na entrevista? É necessário? Então, explique. Cada vez que você for usar, explique essas terminologias. Outra coisa que a gente tem que pensar que é importante é, se nós formos objetivos, né, e didáticos, a probabilidade daquela entrevista ela ir na íntegra para que a população conheça a sua pesquisa, ela é maior. Porque se você erra, ou se você explica, ou traz muitos detalhes, provavelmente ela vai ser cortada, que a gente vai ser editada. Então, dica de ouro, revise aquele conteúdo, torne aquele conteúdo mais acessível para você aproveitar aquela entrevista, aquele momento com mais qualidade. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Vamos construir a cidade do futuro? Um lugar onde a inovação começa na escola, se espalha pelas ruas e transforma a vida de quem empreende. O Transformar Juntos é isso. Gestores públicos, empreendedores e cidadãos construindo juntos a cidade do futuro. Dias 15 e 16 de julho, no Multicenter Sebrae, em São Luís. Viva o futuro inovador. Realização Sebrae. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental.
Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h41 agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos agora destacar rapidamente, Mayra Nogueira, os portais, né? O que os portais trazem como manchete, dando essa panorâmica da informação aqui em nossa capital e também no estado, tá? Em um imparcial, só para dar um F5 aqui, para ver, ter certeza, ok. Em um imparcial atualizado, eleições de 2026, base governista da Assembleia Legislativa declara apoio a Orleans Brandão como pré-candidato ao governo do Maranhão. G1 Maranhão destaca, maranhense recrutado... Opa, essa aqui acho que é de ontem. Vamos lá, um F5 aqui para atualizar. Isso aqui. Maranhense recrutado pelo exército ucraniano é hospitalizado após pisar em explosivo. É isso aqui. Estava acompanhando esse caso aqui, eles, né? Mulher que teve 90% do corpo queimado morre em hospital no Maranhão. Pelo amor de Deus. Marido está preso. Feminicídio, né? Infelizmente, a chaga aqui em nosso estado também, como em todo o Brasil. Bandidos que roubaram um avião de prefeito no Maranhão renderam um piloto antes da decolagem, né? Olha a ousadia. Isso aqui aconteceu em Presidente Dutra. E, para finalizar, jornal pequeno, polícia estoura boca de fumo e prende mulher por tráfico de drogas em Imperatriz. 7h42 agora, Mayra Nogueira, vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 17 minutos para as 8, a previsão indica tempo predominantemente nublado nesta quinta-feira, com 84% de cobertura de nuvens e umidade elevada em torno de 90%. A temperatura está em torno de 25 graus pela manhã. Há possibilidade de chuvas rápidas pela manhã, mas o restante do dia tende a ser apenas nublado, com ventos vindos de leste a cerca de 10 km por hora. O índice UV está baixo nas primeiras horas do dia. É isso aí, Mayra. Agora, na previsão da tábua de maré, nesta quinta-feira, portanto, dia 3, pré-mar, a primeira aconteceu às 0h27, com 5 metros. A segunda será a 1h01 da tarde, com 4,9 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 6h34 da manhã, com 1,5 metro. A segunda será às 7h06 da noite, com 1,6 metro. Notícias do Brasil. 7h44. Agora vamos aqui, Mayra Nogueira, começando com Folha de São Paulo, que tem como manchete... Opa, peraí, estamos aqui com propaganda, tá? Tanto vamos aqui ao estado de São Paulo, Vamos então. ao estado de São Paulo. O Globo também está com propaganda. Só o estado de São Paulo, portanto, Mayra... Impopular no Congresso e na rua, Lula elege ricos como alvo e antecipa a campanha. O presidente tenta atrair a classe média com discurso sobre impostos e espera a ajuda do STF na crise do IOF. Esse é o principal assunto, né, justamente sobre política. Tem mais destaques aqui em outros assuntos. No esporte, Fonseca põe fim a jejum de 15 anos em Wimbledon. Com triunfo sobre americano, um brasileiro volta a estar na terceira rodada de simples do torneio. O próximo jogo será amanhã. Na parte de política também, Mota promete levar
à votação reforma administrativa ainda este ano. O presidente da Câmara fala em Estado moderno e eficiente e afirma que há hoje um momento propício para avançar nessa discussão. No ambiente internacional, conflito em Gaza. Em resposta a Trump, Hamas inclui fim da guerra como condição. Esses são os destaques aqui do estado de São Paulo. 7h45. Cotação do dólar e do euro. Vamos aqui à cotação do dólar nesta quinta-feira, 7h45, e o dólar teve alta de 0,55%, cotado a R$ 5,46. O euro também teve alta, só que de 0,62%. Na cotação está a R$ 6,44. Que vem agora com a informação e a análise sobre a economia nesta quinta-feira, ainda nesta semana, com muitas emoções, né? É Wagner Matos, não é isso, Wagner? Bom dia. Vamos ficar devendo aqui o comentário de Wagner Matos, tá? 7h46 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Não teve o comentário da economia, né? Mas a gente não vai economizar aqui no esporte. 7h46, a gente começa falando sobre o basquete feminino. Kaká e Tainá brilham na primeira fase da Copa América, Mário Nogueira. A seleção brasileira conta com 3 atletas do Sampaio Corrêa na Copa América, que acontece em Santiago, no Chile. Além da ala, Maria Delgado, estão também na competição, a ala armadora Kaká e a ala pivô Tainá Silva. O Brasil garantiu ontem, quarta-feira, 100% de aproveitamento da primeira fase, ao vencer El Salvador por 106-49 pela última rodada da fase de classificação. E a dupla do Sampaio, Kaká e Tainá Silva, marcaram 15 pontos juntas. Kaká atuou por 16 minutos em quadra, marcando 6 pontos. Tainá jogou por quase 21 minutos, marcando 9. A ala pivô Tainá também se destacou como a principal atleta em rebotes, sendo 5 ofensivos e 6 defensivos. A seleção aguarda pela definição do quarto colocado da chave oposta da competição e entra na fase mata-mata na sexta-feira, dia 4 de julho. Boa sorte à equipe e às meninas. Falando agora sobre o Circuito Banco do Brasil de Corridas, que segue com inscrições abertas. Esse evento, organizado pela empresa Tática Marketing Esportivo, com o lema Corrida Adulta e Caminhada Infantil, está marcado para acontecer no dia 3 de agosto, a partir de 7 da manhã, com largada e chegada no São Luís Shopping, no Jaracati. A competição contempla todos os públicos com categorias divididas por faixa etária e por gênero. Prevê também modalidades para pessoas com deficiência e grupo familiar formado por adultos e crianças. Os percursos são de 1 quilômetro na categoria caminhada infantil, 5 e 10 quilômetros em individual masculino e individual feminino. A duração média é de 50 minutos para o circuito de 5 quilômetros e 1h30 para o circuito de 10. As inscrições seguem até o preenchimento das vagas, é bom dizer. E mais informações você confere no site do evento, circuitobancodobrasil.com.br. A redação aqui é de Joelma Valdez e tem mais esporte de segunda a sábado aqui na 106, de segunda a sexta ao meio-dia e no sábado às 11 horas. Claro que eu estou falando do apito inicial, com muita informação e análise, claro, tá? Futebol e outros esportes aqui em nosso estado. 7h49, Mayra Nogueira. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. O Instituto de Previdência e Assistência do município de São Luís, o IPAM, inicia neste mês de junho, né,
iniciou, na verdade, no mês de junho, o Censo Previdenciário 2025, o recenseamento obrigatório, que é destinado a servidores efetivos, aposentados, pensionistas, vinculados ao regime próprio de previdência social do município de São Luís, bem como dependentes. Isso vai acontecer de 16 de junho, como já foi iniciado, e segue até o dia 19 de setembro. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o assessor especial do IPAM, o Instituto de Previdência e Assistência do Município, o advogado Marco Aurélio Souza Rocha. Marco Aurélio, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião. Bom dia, Alberto Júnior, bom dia, Mayra Nogueira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade e também a quem nos acompanha pelo canal do YouTube. Em nome da presidente do Instituto de Previdência, Manuela Oliveira Fernandes, agradeço o convite para conversarmos sobre um tema de suma importância para os servidores públicos do município de São Luís, que é o censo previdenciário. Sem dúvida, importantíssimo, né? Nada mais é do que saber, né, esse grande corpo, né, que é o de funcionários municipais. Vocês têm ideia aí, claro, né? Vocês devem ter números, né? Quais são os números que apontam, claro, pelo menos para as últimas atualizações, dessa quantidade de funcionários, né, pessoas ligadas à administração pública municipal? Adalberto, a cada 5 anos a lei ela exige que o município de São Luís ele realize, né, o censo previdenciário para se ter dados atualizados dos servidores públicos e fazer o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência. Hoje a estimativa é de mais de 8.000 funcionários em relação aos inativos, fazerem o censo previdenciário. Maravilha. Isso aí é uma quantidade grande, né? Muito grande, é um corpo gigante, né? Enfim, como é que estão justamente as movimentações, né? E a quantidade de, digamos, acesso e adesão, né? Claro que o funcionário ele tem que participar desse processo, só que não é um processo que ele precisa ser marcado, existe uma marcação para esse atendimento, né? Que ele não é tão simples e como ele vem acontecendo. Isso. Adalberto, foi publicado no dia 14 de maio de 2025, o decreto 61.390, que estabeleceu o parâmetro do censo previdenciário. O agendamento ele começou no dia 2 de junho e ele vai se estender até o dia 19 de setembro, o agendamento, porque nenhum servidor ativo, inativo e pensionista, ele irá realizar o censo sem um agendamento prévio. Então, nós disponibilizamos no site da Prefeitura o link para que o servidor ele possa realizar seu agendamento, e lá também consta o rol de documentos que são necessários para que se faça o censo, e como se já é de padrão, inicialmente tem aquele boom. Então, vários servidores já fizeram o seu agendamento. Nesse mês de junho e julho, os dias estão praticamente já indisponíveis, né? E a presidente, junto com o instituto que está realizando o censo, tem disponibilizado novos horários e datas para serem realizados. E como está essa movimentação, né? Tem uma ideia de quantos atendimentos eles estão sendo feitos por dia, enfim, alguma coisa nesse sentido, para justamente dar a noção, né, de como está esse movimento? Alberto, principalmente aqui na sede do Instituto de Previdência na Rua do Sol, o movimento ele é grande. Ele, na verdade, ele é o local de maior procura de todos os servidores. Até porque existem servidores já que, por conta da idade, necessitam de um atendimento individual, acompanhado por um servidor, em relação a dúvidas, em relação à documentação. Então, como já se vincula o censo previdenciário ao Instituto de Previdência, é notório que a sede ela tem um movimento maior. E assim, pelo que a gente vê aqui no dia a dia, são mais de 20 servidores atendidos por dia. Certo. E tem uma ideia, assim, também de tempo por atendimento? Adalberto, 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo. Rápido, né? Isso, rápido. Rápido, que bom. Enfim, qual a importância, né, Marco Aurélio, desse censo, né? E o que ele traz, né, para a administração pública? Adalberto, assim, nós sabemos que a administração pública ela tem o dever de prestar as informações e, para tanto, ela é fiscalizada pelos entes.
No caso dos RPPS, eles não poderia ser diferente. Nós somos auditados pelo Ministério da Previdência e também pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Então, com base nesses entes que nos fiscalizam e numa exigência da Lei 10.887 de 2004, que enfatiza que é obrigatória a realização do censo previdenciário, a importância dele é que ele é uma ferramenta fundamental para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência. Ele permite que o Instituto ele atualize os dados cadastrais, funcionais e financeiros de todos os segurados, sejam eles ativos, inativos e pensionistas. É um trabalho essencial, porque com os dados corretos e atualizados, conseguimos planejar de forma responsável a previdência do município, garantindo que todos os direitos sejam respeitados hoje e no futuro. Ok. Marcos, o local, em termos de locais, ele está exclusivo na sede do IPAM ou tem outros locais? Não, inicialmente nós disponibilizamos 6 locais, que é o Instituto de Previdência, aqui na sede na Rua do Sol, o Centro de Convivência do Instituto de Previdência, que fica no Uridaga, o CCI, a Secretaria Municipal de Saúde, a Escola de Governo, a EGEM, e o RH da Secretaria de Educação, CEMED. Em paralelo a isso, também iniciou no dia 1º de julho os polos volantes, né? Que são a SMTT, o Socorrão 2, e vai iniciar no dia 7 a Unidade Escolar Luiz Viana e a CEMUSC, que é a Secretaria de Cidadania. Isso. Sim, isso é uma descentralização, isso facilita esse trabalho, né? Tem quantas pessoas envolvidas justamente na captação desses dados ali, enfim, trabalhando diretamente com esses servidores aposentados também? Funcionários do próprio IPAM, nós temos mais de 10. E da empresa que faz todo o recenseamento, são mais de 30 funcionários. Maravilha, uma quantidade boa também, né? Enfim, para esses dados, para essa captação e para que a administração ela seja mais objetiva possível, né, Marco Aurélio? Vamos falar sobre as expectativas, portanto, né, com esse trabalho que está sendo feito. Ele encerra justamente no dia 19 de setembro, né? Tem bastante tempo, mas também não pode deixar para cima da hora. Enfim, as expectativas e também a expectativa de divulgação desses resultados, né? A compilação desses dados. A nossa expectativa ela é muito boa, né? Porque o município de São Luís, há algum tempo, ele não realiza o censo. Então, na atual gestão, foi uma situação que se colocou de cunho obrigatório realizar o censo, até mesmo por questões de transparência e de gestão pública. Então, a expectativa do Instituto ela é muito boa, e ressaltar que o servidor que não fizer, ele tem a possibilidade, de acordo com o decreto, de ter a suspensão dos proventos. Isso aí não é uma atitude que nós gostaríamos que acontecesse com o servidor que já conta com esse dinheiro para questão de saúde, para medicamento. Então, é uma situação que nós não gostaríamos que acontecesse. Então, nós reforçamos a importância que o servidor ele compareça ao Instituto, faça seu agendamento, traga sua documentação e faça o seu recenseamento. Marco Aurélio, a gente sabe também que no meio desses processos há alguns fatores, né, que podem ter um impeditivo, né? Enfim, a gente sabe que as ocorrências elas são das mais variadas e inusitadas também, né? Em caso de um impedimento, né, de um aposentado, então o servidor não conseguir fazer essa participação, digamos assim, nesse processo, ela tem um outro período, enfim, tem para que justamente se evite, né? Justamente para ficar sem esse pagamento. Existe esse período? Adalberto, isso. O decreto ele fala até o dia 19 de setembro, né? É para que o servidor ele consiga cumprir seu cunho obrigatório de recenseamento. Entretanto, o decreto ele previu algumas exceções. Por exemplo, o aposentado que, por questões de saúde, ele não possa comparecer presencialmente, porque o decreto ele destina que o servidor compareça presencialmente aos polos no qual ele escolheu para fazer o censo. Basta que ele apresente um laudo médico, né, que será avaliado pela perícia do município, e será disponibilizado o censo domiciliar. A equipe, junto com o assistente social, comparece até a casa do servidor
e realiza o seu censo. Em relação àqueles servidores que estão fora do domicílio, nós sabemos que o decreto ele não permite que o servidor faça online. Então, o que acontece? O decreto ele permite que este servidor encaminhe seus documentos via central de atendimento do censo e também destine uma procuração pública para um terceiro, para que possa representá-lo no protocolo dessa documentação física junto ao recenseador. Maravilha. Então, portanto, até o dia 19, né? 19 de setembro, não é isso? Continua aí, aliás, finaliza, né? Até o dia 19, portanto, pode fazer parte, né? Desse censo previdenciário 2025 aqui, né? Realizado pelo IPAM, o Instituto de Previdência e Assistência do município de São Luís. E, Marco Aurélio, a gente deseja aí, claro, toda a sorte também, né? Um trabalho profícuo da equipe da Prefeitura de São Luís para que isso aconteça, né? Enfim, a gente tenha, claro, os ganhos, né, administrativos por conta desse censo. Acabei de conversar aqui com o advogado Marco Aurélio Souza Rocha, ele é assessor especial do IPAM, o Instituto de Previdência e Assistência do município, e falou sobre o Censo Previdenciário 2025. Marco Aurélio, muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Adalberto, agradeço a oportunidade e espero que a gente tenha tirado as dúvidas dos servidores. Sem dúvida. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira. Mayra Nogueira trazendo, claro, mais informações amanhã, que é sexta. Amanhã tem roteiro cultural, né? Sexta-feira. E tem também esporte com Paulo Pellegrini e muita informação, claro, para você. Mayra, você fica agora com a sessão das 8. Hoje é quinta-feira. Hoje tem Vozes Femininas. Isso, hoje tem sessão delas, Vozes Femininas, aqui no Sessão das 8. A gente se encontra já. Maravilha. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Um bom dia. Até lá. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz.